Eu estava até pensando te dar uma inspiração para você, se você quer estudar. Você falou que quer estudar religião, teologia, essas coisas. Por que você não estuda, então, mitologia, né? Porque eu ia falar para você estudar história, mas história, nossa história é tão mentirosa, sabe? Quanto a nossa realidade hoje. Mas estudar mitologia, cara. Por exemplo, eu acho que a perfeição da sabedoria hoje seria uma pessoa, se ele pudesse ter condições de aprender hebraico, latim, grego, essas três línguas já matava a pau. Inglês, lógico. Você com essas quatro línguas, aí fazer o seu próprio estudo, ler nas línguas que vieram os primeiros manuscritos, as traduções deles. E eu digo porque a questão de até 1500 e pouquinho era só a Igreja Católica que tinha, entre aspas, discernição para ler a Bíblia, né? Que eles liam a tradução em latim, né? Do grego para latim. E foi por aí 1500 e tudo, e começaram a traduzir a Bíblia em inglês. Mas mesmo assim lá o Tartel, esqueci o nome do rapaz, que sabia línguas, né, na época e tudo, e foi traduzir ele próprio para inglês. Foi a primeira versão em inglês que supostamente seria feita. Esse cara foi enforcado e queimado pela Igreja Católica. Então, imagina, né, uma pessoa que quer, né, fazer possível, né, para que todos os outros povos, né, também pudessem ter acesso à verdade, né, novamente entre aspas, da Bíblia. Pelo menos as pessoas podiam ler própria e dar no que deu, né? Cedo ou mais tarde ia acontecer a mesma coisa, né? Que as pessoas começaram a ler, fazer suas próprias interpretações e criar suas próprias religiões, né? Conforme tem esses milhares, né? Provavelmente a Igreja Católica já sabia disso, né? Por isso que eles não queriam, eles queriam ter monopólio total, né? Para matar o cara, enforcar o cara e queimar ele porque ele traduziu em inglês, era heresia, né? Foi somente a partir de 1600, para ser exato, 1611, que foi feita a tradução. Juntaram, eram duas universidades que estavam incluídas também, que já existiam na época, né? Estavam de 400 anos, cara, 4 séculos, quase 5 séculos quase. Tradutores separaram em 7 grupos de 6, né? Para ter uma comparação, né, um com o outro depois, e fizeram a tradução da Bíblia, né? Demorou bastante pra gente ter acesso. Mas a questão de estudar as línguas é interessante por causa você souber de primeira mão a notícia, né? Sem interpretações de outras pessoas, né? Eu digo, é um bom caminho, é um caminho mesmo se você realmente estiver interessado em conhecer a verdade, né? Porque as pessoas, hoje em dia as pessoas de fé, que hoje em dia eu vou falar, sempre a história já mostra isso, as pessoas de fé cega, ela está interessada em seguir aquilo que dizem para elas as supostas autoridades. São autoridades porque eles falam que são autoridades. Crer naquilo que as outras pessoas falam é algo muito incrível, né? Sem você fazer sua própria pesquisa, né? Descobrir mesmo, criar sua própria opinião, né? Juntar o que você aprende dos outros, mas criar sua própria, né? Por causa dos seus próprios estudos, suas próprias pesquisas. Você viu com seus próprios olhos, tocou com a sua própria mão. Você descobriu, no caso, por exemplo, que na nossa mitologia, né? Até Jesus, Jesus foi o último, né? Da linha, né? A gente tem um antes e depois de Jesus, né? Mas antes de Jesus teve muito Cristo. Muitos Cristos antes e depois. Só que depois a Igreja Católica já não quis mais, né? Esse foi alguns séculos antes de Jesus. Sabe que esse cara transformou água em vinho? E outra coisa, não transformou como parece um truque hoje que você vê na televisão, né? Você joga água dentro de um barril, você não sabe o que é lá dentro do barril, depois sai vinho. Né? Parece um truque isso, né? O que Dionísio fez foi transformar as fontes de águas, as minas de águas
da região, eu acredito. Transformou em vinho. A água saía do chão, transformada em vinho. Ou então a gente tem que acreditar no seguinte: ou a gente crê que Jesus também transformou água em vinho, como Dionísio, ou nenhum dos dois transformou nada. Se você acreditar que Jesus transformou água em vinho, você é obrigado a crer que Dionísio transformou água em vinho. Você tinha que ler as histórias para você entender, porque ele veio primeiro ainda. Então como é que Deus vai deixar com que o filho dele venha fazer um truque de mágica, uma sequência barata, na verdade, do deus do sol Dionísio, né? Porque já ele falou: meu filho, peraí, Jesus, vamos fazer então. Ele fez chover vinho, pronto, né? Dionísio fez aí, pode ser até um truque, porque tudo pode ser um truque, né? O cara enfiou aí vários barris de vinho dentro do chão, e depois fez um dispositivo, aquela porra arrebentou e começou a sair vinho. O pessoal achou que era água, as fontes que transformou em vinho. Mas Jesus fez chover vinho, aí já é difícil, mas não. Ele fez aquele truque, né, de jogar água dentro daquele barril, né, que já devia ter algum vinho lá dentro, mas, né, você pode imaginar essas coisas. Outra coisa era, você sabe que o Êxodo, todas aquelas pessoas que saíram lá do Egito, supostamente, é uma história muito longa, essa história, muito, muito longa, mas você sabe que não existe nenhuma prova, nenhuma evidência que se encontre naquele trajeto que supostamente eles fizeram, nem esqueleto de gente debaixo do chão, nem potes de porcelana, de barro, nem restos de coisas. Não se encontra nada naquele deserto, naquele itinerário onde eles supostamente passaram. Os arqueólogos encontram coisas mais velhas e mais novas em todos os lugares, mas nesse itinerário aí, onde eles supostamente deveriam ter passado, não se encontra nada. Então é uma história que está hoje em dia mais que provada na ala científica, que não há história de Êxodo nenhuma. E agora, se a gente for voltar à mitologia, segundo a Bíblia, fala que depois que Moisés tentou lá fazer a cabeça do faraó e ele não quis, você sabe por que ele não quis? Porque Deus endureceu o coração dele. Agora você pensa, Deus vai influenciar no livre-arbítrio de uma pessoa? Ele está contra a própria lei dele próprio, porque como é que você vai endurecer o coração do faraó para não aceitar a proposta de Moisés? Então ele já queria desgraça mesmo, que da forma que ele tocou no coração e endureceu o coração, ele podia tocar no coração e amolecer o coração do rapaz e ficar tudo em paz, tudo bem, né? Mas devia ter aquela história, ela devia continuar, então tiveram que inventar uma história qualquer na época. E olha que eu falo na época dos pessoas que não tinham estudo, nem sabia o que estava acontecendo, qualquer chuva, qualquer vento era Deus, acreditavam. E hoje, se hoje acredita, imagina a época. Então são esse tipo de coisa, né, cara? Como é que você vai me explicar isso? Eu volto naquela história sua dos 400 adoradores de Baal. Se Deus teve o poder de endurecer o coração de Faraó, porque ele não tinha o poder de amolecer o coração desses 400 adoradores de Baal, principalmente com o milagre que ele fez, e o Lucifer não fez nada e converter em vez de matar todo mundo? Eu vou passar em partes coisas que vêm na minha cabeça, que eu lembro ainda, ridículas, absurdas. Como mitologia, tá bem. Mas aí, se você for estudar mitologia, você vai reparar que você vai encontrar que Jesus Cristo realmente é uma cópia de muitos outros mitos, né? Como eu já te falei o nome, né? Até Hércules tem mais provas e mais evidências que existiu do que o próprio Jesus. Até Hércules também era outro deus do sol, né? Não é esse filminho que a gente vê do Hércules muito fortezinho e tal, não. E explicações metafóricas também, se for entrar nisso, né? Na época dos deuses do sol tinha muito. Sansão, por exemplo, era um deus do sol. Sansão, quando cortava o cabelo do Sansão representava os raios do sol. Que quando a nuvem vinha, o sol ficava mais fraco, né? O sol ficava mais fraco. Os raios do sol desapareciam, né? Com a nuvem. Então esse era cortar o cabelo do Sansão. Porque sun é sol, né? Conforme sun também é filho, com U,
com O, que é sun, se fala a mesma coisa, é sol. O sun é sol 2 vezes, né? Então, cara, eu achava que era uma coisa muito interessante se você realmente tivesse interessado no fundo do seu coração em conhecer a verdade, em descobri-la. Ela está na mitologia antes de Cristo. Se você estudar a mitologia até antes de Cristo, até exatamente antes do nascimento de Cristo, você não precisa estudar a mitologia de Cristo. Você vai entender depois, mais tarde.